antes do jogo em Itaquera. E estamos vendo quase tudo do jogo na Arena do Grêmio. Vamos para lá, que os nossos amigos Luiz Alano e Batista fizeram a gentileza de aguardar para participar ao vivo com a gente, para contar como é que foi essa vitória do Grêmio por 2-0. 500 dias depois, Batista e Alano, o Douglas voltou a jogar depois de cirurgia, longo tratamento, ficou emocionado. E aí, para ajudá-lo, o André acabou com um jejum longo também, sem marcar gols. Contem pra gente, por favor, como é que foi essa vitória gremista. Boa noite. Boa noite, abraço a vocês. Cheio de micro-historinhas, né? Essa história do Douglas, que é uma história fantástica de 500 dias, 1 ano e meio. A estreia do Marinho, a quebra do jejum do André. Tudo isso antes do jogo, porque me parece, Batista, você é o comentarista, que a leitura me parece muito fácil, né? O Grêmio pareceu até que jogou final de semana passado, porque o ritmo de jogo era um e o Atlético Mineiro pagou um preço por tantas saídas e vindas em meio à Copa do Mundo. E não esquecendo também da motivação, da explicação do Douglas, por que ele continuou jogando, né? Também foi muito... Tem muito jogador ruim, segundo ele. Então e vamos... com a qualidade deve continuar jogando. Vamos esticar um pouco mais a carreira, disse ele. Então, agora foi um jogo assim que só deu o Grêmio, né? O Atlético Mineiro tentou no início sair para o jogo, tentou fazer a sua partida, intimidar o Grêmio, mas não conseguiu, errou muitos passes, e aí resolveu recuar para não dar justamente espaços para o Grêmio conseguir chegar no seu gol. Então o Grêmio foi ataque, primeiro tempo principalmente, inteiro, né? O Grêmio teve muito mérito, sobrou no jogo, a gente acompanha os melhores momentos, só deu o Grêmio praticamente durante todo o jogo, perdeu o pênalti. Agora, não relativizando, mas o Atlético Mineiro praticamente meio time diferente daquele antes da Copa do Mundo, sem Roger Guedes, sem o Gustavo Blanco, sem o Adilson, sem o Leonardo Silva, sem o Otero, o Casares que também está indo embora, e os estreantes hoje acabaram não rendendo também. Não, sem dúvida, por isso, principalmente, porque o Atlético está numa colocação muito boa, está numa posição na tabela, estava em segundo. Pagou um preço. Pagou um preço, são muitos jogadores, você às vezes perde 1, 2 jogadores, já o time sente muito, dependendo da importância desses jogadores, e normalmente quem vão embora são os mais importantes. E né? nessa balança... Os que mais se destacam. E 6 de uma vez só, aí é muita gente. O Grêmio perdeu o Arthur, né? O Grêmio perdeu o Arthur e reposição hoje com o Cícero. E que já se notou uma diferença também na posse de bola do Grêmio, que teve mais posse de bola, jogou melhor, envolveu o time do Atlético, mas com o Arthur era mais qualificada, porque o Arthur, eu já disse, fazia o papel de formiguinha. Ele vem pegar de ti, leva para o outro e é o passe certo. É a sequência da jogada, ele é sempre um desafogo, ele faz o elo entre a defesa, o meio-campo, o ataque, entre os laterais. Ele tinha uma movimentação muito importante no time do Grêmio, que hoje teve posse de bola, mas não foi a mesma coisa de quando a gente é acostumado a ver com o Arthur em campo. Mas tem que acostumar, né? Agora o Arthur não está mais. Não precisaria nem de VAR para esse pênalti do Fábio Santos, foi muito grosseiro, para ser bem direto. E com o juiz ali atrás. Exatamente. O assistente de linha de fundo ajudou. Agora, esperávamos um jogo mais equilibrado pela pontuação das equipes. O Atlético Mineiro começou como vice-líder, o Grêmio como quinto colocado, 20 a 23 pontos, agora os dois com 23 pontos. E tivemos até um jogo de um certo ponto desigual, pelo que o Grêmio jogou e o Atlético Mineiro não jogou. Exato, por todos esses motivos que nós acabamos de falar, né? Muitas trocas, muitas mudanças. Se sabia que o Atlético iria pagar um preço e vai pagar até acertar novamente e conseguir os jogadores para a posição certa, treinar um novo esquema com o estilo de jogo dos jogadores que ficaram. Não é fácil para um treinador, como eu disse, perder 1, 2 jogadores às vezes. Você perde 6 e dentro desses está o goleador do time, o equilíbrio do meio-campo. É muita gente para você depois. Aqueles jogadores que vêm no jogo de hoje, que vêm de fora, Lana, eles demoram um pouco para adquirir a confiança, né? Esse é o problema também. Tchará, colombiano, o Terans, o uruguaio, o Denilson que veio do Vitória, o Zé Wellison que veio do Vitória, o Edinho que veio do Fortaleza, uma série de caras novas que se apresentaram hoje no Atlético Mineiro. Ninguém se destacou diante de tanto desentrosamento assim, amigos. Isso é curioso, né? O time fica parado tanto tempo e aí não consegue ao mesmo tempo se planejar, porque os jogadores vão saindo, não é no tempo que o clube gostaria, no tempo em que a situação se apresenta, e vão chegando à medida que o clube consegue contratar, que às vezes não basta ter dinheiro, não basta ter oportunidade, tem uma série de fatores, né, Raul? Tem que ter tempo, tem que ter qualidade, o jogador tem que se encaixar perfeitamente, uma série de coisas, né? E o Atlético hoje, com todos esses problemas, enfrentou um Grêmio que não tinha esses problemas, né? Que não tem esses problemas. Então, o Grêmio é um time que vem muito bem montado aí, desde que o
Renato assumiu, né? Aliás, antes, o Renato já pegou o time mais ou menos encaminhado e conseguiu manter a condição do time, né? De força, é um time de pegada, é um time Fez a diferença. Fez a diferença. Mas é um início, é um jogo só. Eu acho que o Atlético tem muito a crescer, um elenco maravilhoso. Os jogadores, quando voltar, só não pode demorar muito, né, Thiago? Mas quando voltar, eu tenho certeza que o Atlético vai ser um time que vai brigar. Eu quero até parabenizar os treinadores, porque os jogos que eu tenho visto, tem muita mão deles. Eles têm feito grande trabalho com suas equipes, principalmente hoje do Botafogo. Jogar contra o Corinthians lá é muito difícil. E o primeiro trabalho do Paquetá foi espetacular. Ele colocou o time para frente. Estava com frio na barriga, né? Eu pensei que o Botafogo ia chegar lá e ia tomar uma caçapada lá. Mas não, o Botafogo foi muito bem, mostrou que pode crescer muito no Campeonato Brasileiro com esse treinador. Então é muito legal. Deixa eu agradecer então, o Alano e o Batista fizeram essa gentileza de esperar para participar por troca. Enriqueceram o programa, contaram pra gente a história de um jogo cheio de micro-histórias, como disse o Alano. Obrigado, amigos. Valeu, que serão repercutidas devidamente pelos nossos colegas jornalistas durante toda a semana. Um grande abraço, boa noite. Um abraço. Grande abraço, então, Alano e Batista. Diego Souza está falando.